Nessa aqui eu vou concordar com o governo, hein? A galera vai deixar de ter que pagar imposto de renda. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas não tem almoço grátis, né? De um lado vai ter gente que vai pagar nada de imposto de renda, mas de outro alguém vai ter que segurar essa bomba, né? Vai ter que compensar aí essa receita. Já comenta pra mim o que você achou dessas medidas? Tá preocupado aí com a taxação dos dividendos? Ou se você aprova totalmente tudo que o Congresso faz sem pensar? Bom, o grande ponto aqui desse vídeo é falar de três coisas. Essa questão aqui da taxação dos dividendos, que entra junto com a isenção do imposto de renda, mas também falar do Bitcoin e da Ambipar, tá? Tem um comentário importante para fazer. Então a gente teve aqui essa notícia bem recente sobre a taxação dos dividendos. Quem diria que isso aqui iria acontecer, né? Ó, fora do radar de todo mundo. O grande ponto aqui ainda é um valor relativamente alto para a maioria das pessoas físicas. Aqui eles incidem aqui 50 mil reais por mês aqui por empresa pagadora. Então se você tem várias empresas, se você tem vários CNPJs, você recebe, o valor fica ainda maior. Mas acho que o grande ponto não é esse, tá? O grande ponto é, para uma medida muito interessante, chega até a ser meio popular, mas nesse sentido eu aprovo, é a questão aqui de não ter que pagar tanto imposto de renda. Por outro lado, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Por que isso aqui é preocupante, na minha opinião? Novamente, a gente entra naquela discussão de sempre. O governo sempre está tendo problemas de conseguir arrecadar para pagar as próprias contas e a própria dívida. Então aqui, só para título de curiosidade aqui da sua referência, a gente vai ter muito menos gente pagando imposto de renda à pessoa física, assim como a gente tinha lá na faixa de 2020, mais ou menos. O pessoal até mostra aqui em alguns gráficos como a isenção de até 5 mil reais ali do imposto de renda para as pessoas físicas, ou então aqueles descontos um pouquinho melhores aí para quem ganha um pouco mais, vai acabar trazendo um certo déficit, não chega a ser um rombo, mas o governo vai arrecadar menos e ele vai compensar aqui com esse imposto mínimo dos dividendos, nessa outra ponta. Então dessa forma aqui o governo vai tentar equilibrar as contas, né, seguir arrecadando e assim por diante. Agora, para ser bem sincero mesmo, tá? Meio off-topic, mas para ser bem sincero, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção, cara. Porque dar isenção aí, né, de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais é uma medida nitidamente para agradar milhões de pessoas, né, para realmente ter uma imagem melhor. Claro, pagar menos imposto é ótimo para essas pessoas, aprovo totalmente, acho excelente. Também aprovaria pagar menos imposto aqui quem ganha mais, tá? Não tem problema. O grande ponto é gastar menos em termos de governo, né? Mas aí realmente não depende de mim. Mas o grande ponto aqui é que os maiores beneficiados, aqui pelo próprio gráfico, serão esses estados, tá? Principalmente em termos aqui do percentual da população beneficiada. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Cara, e essa galera aqui, ó, votou tudo na oposição do governo atual. Votaram no Bolsonaro. Se você for ver aqui, ó, quem votou no Lula, que ganhou as eleições, são os estados que menos benefício realmente vai ter efetivo por conta aqui dessa isenção. Isso aqui me chamou muita atenção, cara, porque isso aqui nitidamente é uma estratégia de governo, Eu não sou político, graças a Deus, mas aqui de alguma forma eles querem ganhar algum tipo de vantagem em relação a tudo isso. E acabou enrolando quem, enfim, né, fez o voto nos caras. Não sei, a estratégia deles é outro nível, né? Então, logicamente, não pagar imposto de renda até 5 mil reais é uma coisa boa para quem tá nessa faixa, excelente, pagar menos imposto, super legal. Mas aqui a questão da tributação dos dividendos, na minha opinião, é um pouco preocupante, tá? Por quê? A gente já sabe que tem a tributação de dividendos em diversos países do mundo, a gente vê isso nos próprios ETFs, por exemplo, nas ações também, beleza. Mas a grande questão é, o resto da carga tributária brasileira ainda é muito alta, entendeu? Então muitos desses países que taxam os dividendos, ele tem o resto dos impostos muito menor, o que deixa, de certa forma, mais equilibrado, fora todas as outras leis de desenvolvimento no geral. Outro risco muito grande que a gente tem aqui, eu já falei disso, deve fazer um ano, quando o canal ainda tinha 100 inscritos. O problema de você taxar dividendos ou colocar alíquotas meio cravadas em termos de milhares de reais é que hoje 50 mil reais é bastante dinheiro por mês para muitas pessoas. Poxa, eu tiro 50 mil reais de dividendos da minha empresa, por exemplo. Cara, é uma faixa muito pequena do Brasil que faz isso, né, de pessoas. Mas daqui a 10, 20, 30 anos, esse número já vai ser bem mais atingível por conta da inflação, tá? Eu trago aqui o exercício para você que já deixou o like, se inscreveu no canal, ou teve as pessoas que deixaram dislike e estão reclamando nos comentários, também tem, né? Tudo de bom pra você, mas o ponto todo é, lembra quando tinha aquela regra das vendas das ações isentas de imposto de renda de 20 mil reais? Já viu essa regra? Já, né? Ela foi feita acho que em 94, se eu não me engano. Na correção ali da inflação, esse estudo que eu vi já faz um tempo, pode estar um pouco errado, mas isso dava
tanto e poucos R$ 1.000 já no acumulado, tá? Então a regra na época foi muito legal, mas a continuidade, né, de ter a correção, enfim, para beneficiar as pessoas de verdade não teve. Então hoje em dia ainda assim, a galera pode vender até 20 mil, tem a isenção e tal, legal, mas se a regra fosse mantida realmente para benefício das pessoas, aí ela teria sido autorizada pela inflação, daria na faixa ali de 130, 150 mil por ali, tá? Não vou ter o número redondo, mas você entendeu meu ponto. Além da notícia e da tributação dos dividendos, o que tem me chamado muita atenção é a questão aqui da Ambipar. Eu costumo falar muito pouco de ações individuais aqui no canal, é óbvio que é estratégico, eu não gosto de stock picking, eu sou nitidamente contra isso, principalmente para a maioria das pessoas, né, pessoa física, você tem que ter uma noção muito grande do que está fazendo, mas essa aqui acho que é uma das notícias mais relevantes que a gente está tendo nos últimos tempos, por conta aqui desse susto generalizado aqui da empresa, que por uma chamada de margem simples, agora não consegue pagar direito, preocupações, o pessoal tá na dúvida. Qual que é o grande ponto dessa notícia aqui? Você não tem que se preocupar se era possível prever que ela iria cair 54% aqui, segundo a InfoMoney, ou então até mesmo quase 90% do início do ano, que eu vou mostrar o gráfico aqui. É muito difícil você prever essas coisas. É muito difícil você avaliar de fato se o caixa declarado da empresa vai pagar, se a chamada de margem vai vir, se ela tem estrutura real. É muito difícil, cara. Tem informações muito profundas. Não é só ler o RI da empresa. Isso aqui é de 2025, 1º de janeiro até agora, tá? Então é year to date. Vai pegar uma janela temporal aqui do ano em andamento. A ação tá caindo aqui, cara, praticamente 89%, claro, 90% praticamente, tá? Qual que é o grande ponto aqui? Pô, em algumas janelas subiu pra caramba, Anthony. Subiu, cara. Subiu. Você pegou? Peguei. Você pegou a queda também? Então, o susto que muita gente está levando agora em Ambipar é muitas vezes o susto que você pode evitar com outros papéis que você possa ter na carteira, que você talvez não tenha noção real do risco. Não estou acusando você de ter ou não ter noção, estou te alertando o seguinte: será que os papéis da sua carteira, todos eles que você tem, se você faz stock picking, estão sujeitos a esse tipo de queda, a esse tipo de risco, a esse tipo de movimentação? Interrogação. Aí você vai ter que refletir, claro, mas a tendência é, investindo de forma diversificada e mais tranquila, você está um pouco mais blindado disso. Eu trago aqui o exemplo de 3 ETFs. Aqui eu trouxe o IBOV, né? Não é ETF, é índice. Mas aqui de 3 ativos, vai, só para você ter um pouco de noção em relação à diversificação que eles oferecem. Então a gente tem aqui o IVVB11, que é o S&P, no caso em reais, tem o World 11, que é o VT em reais, e tem o Ibovespa, que tanta gente critica e fala mal, e realmente as ações lá dentro não são as melhores do mundo, mas o índice em si é muito bom para a proposta que ele foi feito. Mas ainda assim você está diversificado. Então muitas vezes num susto eventual de um negócio muito pontual assim, a sua carteira não sangra tanto. Ambipar não era uma daquelas ações, mais pesadas em carteiras ou mais relevantes no geral. Não era uma das mais queridinhas da bolsa, como o Banco do Brasil. No Banco do Brasil acho que o susto foi muito maior de muita gente, mas aqui a ideia é a mesma. Se você está fazendo stock picking, independente se é Ambipar, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, e não está ciente que quedas assim podem acontecer, você vai conseguir lidar com elas, não vai ter um drawdown relevante no seu patrimônio, cara, cuidado. Eu não gosto de stock picking, não porque é impossível, mas porque para a maioria das pessoas tem muito mais detalhe e dificuldade do que parece ter. E por último ainda, eu trago aqui a reflexão do Bitcoin. Do nada, o Bitcoin disparou e, cara, cutucou o topo histórico. Vocês viram isso? Eu fiquei meio fora do mercado essa semana, não olhei tanto assim os gráficos, os ativos, resolvendo muita coisa. Mas, cara, quando eu fui ver as notícias, olha só, o Bitcoin hoje praticamente cutucou lá o topo histórico e agora ele tá aqui parado no meio do ar. Tô gravando aqui sexta-feira, 7 da noite, né? Não sei o que vai acontecer daqui a 12 horas, quando esse vídeo for ao ar. Mas aqui a grande reflexão é, as coisas, cara, é muito imprevisível. Quando a gente puxa aqui, por exemplo, o SPY, eu tô olhando tudo aqui em dólares, tá? Só para demonstrar aqui um ponto para vocês. O SPY, que tem uma correlação parecida com o Bitcoin em diversas situações, ele tava subindo aqui, ó, se valorizando, e o Bitcoin tava ficando parado, né? Não tava conseguindo acompanhar, né? Você pega aqui essa janela aqui, ó. Acho que assim é bom, ambos estavam lá no topo histórico, e aí, de repente, o SPY seguiu subindo, ou seja, o S&P 500, ações americanas, globais aí, e aí o Bitcoin acabou ficando de lado, caiu, subiu, parará, mas do nada ele voltou, segurou aqui e surpreendeu muita gente. Ah, Anthony, é por causa da liquidez do Fed, é por causa das taxas de juros dos Estados Unidos. Pessoal, o ponto aqui é, a gente não sabe o porquê que é exatamente das coisas. A gente da pessoa física, eu me incluo nessa, tá? A gente não sabe. A gente tem que ter apenas a clareza da exposição que você tem, quantos por cento em cada ativo, e gestão de risco.
Gestão de risco muitas vezes você consegue através da diversificação, por isso que os ETFs te ajudam tanto. Ah, Antônio, não gosto de Bitcoin, acho que você está comprando um só, vai ser muito concentrado. Trouxe aqui o exemplo do Hash 11, por exemplo. De novo, né, não é recomendação de investimento, é só para mostrar para você como existem soluções que podem te atender, caso você estude e se interesse por elas, que acaba sendo uma cesta de criptomoedas diversificada. Então não é igual ao Bitcoin, mas é bem correlacionado, é bem parecido. Qual que é o grande ponto? Existem ETFs, existem soluções, existem formas de você se expor a diversos tipos de mercado para se beneficiar aqui dessas movimentações de mercado. Então, por exemplo, não quero ficar exposto a Ambipar, que despencou. O que eu faço? Pô, você pode comprar um ETF de ações nacionais, né, Brasil, com esse mesmo foco de setor ou de distribuição de dividendos, se for o seu objetivo, ou exposição neutra Brasil, ou então exposição neutra global e assim por diante. O grande ponto é entender os ETFs, conhecer eles e ver se isso aqui se encaixa na sua carteira. Ah não, Anthony, eu já faço stock picking, eu sou muito bem sucedido, já faço isso há 10, 15, 20 anos, não quero trocar. Não tem problema, cara, talvez você seja a exceção, realmente tem pessoas assim, tá? Tenho certeza que existem pessoas assim. Você talvez realmente está ganhando mais dinheiro com stock picking do que com ETFs, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre como analisar os ETFs, aprender na prática e o capital certo para você conseguir entender esse mercado de verdade aí com todos os detalhes, link na descrição ou no comentário fixado. Então, normalmente, como se você tem Bitcoin na carteira, você tem Hash 11, tem S&P 500 e claro, se você está preparado para as novas surpresas aqui que podem surgir aqui com o nosso governo de forma geral, né? Independente se é governo executivo, legislativo ou judiciário. Acho que o grande ponto desses vídeos que eu faço é um lembrete para todos nós que a gente não controla essa situação aqui. A política brasileira, não sei você, mas eu tenho uma certa desconfiança com a política brasileira no sentido de real interesse para o povo. Porque os políticos, no geral, são pessoas muito inteligentes. Mas assim, beiram a genialidade, tá? Os caras são muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, do que você. Só que nem sempre a gente vê isso, né, revertendo de fato para uma coisa boa para o povo. Então, nosso trabalho aqui como investidores é olhar o cenário e falar o seguinte: bom, é possível que as coisas vão para um lado que eu não goste tanto. Aí você tem a sua opinião, eu tenho a minha, tá tudo certo. Podemos discordar, não tem problema nenhum. Mas a sua carteira tem que estar preparada para esse tipo de movimentação. A gente tem a nova MP saindo aí, algumas definições nos próximos dias. Quando tiver atualização eu vou trazer realmente no detalhe. Mas esse vídeo aqui é um lembrete de sempre ficar esperto e nunca ficar exposto a riscos desnecessários. E se você se interessa por ETFs e quer saber quando é a hora certa para migrar para os ETFs, como fazer isso, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.